Jovem de 18 anos, vítima de atropelamento com trauma de abdômen e membros inferiores, com fratura exposta de fêmur direito e contusão abdominal, com relato de grande quantidade de perda sanguínea no local do acidente. Tiago, isto é uma questão de nefrologia, sim, ela vai virar uma questão de nefrologia. Ela pode virar uma questão de tudo. Dá para fazer uma prova, um concurso médico só com esse enunciado inicial. Mas ele vai levar para o tema nefrológico daqui a pouco. Ao ser admitido, o paciente encontrava-se consciente, Glasgow 15, taquicárdico, 120 batimentos por minuto, taquidispneico, com pressão arterial 100/70 às custas de uma taquicardia compensatória. Foi levado ao centro cirúrgico para estabilização da fratura de fêmur e para uma laparotomia exploradora. E na laparotomia exploradora, estima-se uma perda sanguínea de 2 litros devido a uma rotura de baço com consequente esplenectomia. Tiago, não falou nem a palavra rim ainda. Onde vai aparecer? Vai aparecer, calma. Leia de cabeça aberta. E lembre que na prova não existe questão de nefro, não existe questão de cardio, existe questão. Os temas, as caixinhas com os temas que estão separados na nossa memória, elas vão sendo abertas ao longo da leitura. Então vamos sem preconceito. Tiago, você é nefrologista, a gente está falando de urgência. Sim. E temos temas nefrológicos que que se encaixam muito bem no tema de urgências clínicas, né? E urgências cirúrgicas. Foi encaminhado para a UTI no pós-operatório, começou a nefro. E evolui com piora progressiva de escórias nitrogenadas, elevação de ureia e creatinina, e redução do volume urinário. Estava em uso de antibiótico terapia e anti-inflamatórios. Muito bem. E recebeu 3 unidades de concentrado de hemácias no ato operatório. Muito bem. Paciente com trauma, perda sanguínea maciça, recebeu 3 concentrados de hemácia, estava com anti-inflamatório por conta da dor, estava com antibiótico provavelmente profilático. Ok. Redução de função renal. Elevação de escórias nitrogenadas. Exames pós-operatórios, os exames imediatamente no pós-operatório. Hemoglobina 9, hematócrito 27%, sódio ok, potássio bom, ureia 50 e creatinina 0,5 miligramas por decilitro. Gasometria com acidose metabólica leve e diurese de 1000 ml no PO imediato. No primeiro PO, hemoglobina boa, 12, acima de 13 seria o normal, mas comparando com 9 de entrada boa. Hematócrito 36, sódio 138, potássio de 5, por enquanto ok. Não vai ser uma questão de distúrbio eletrolítico, já deu para perceber. Ureia de 50 foi para 100 e creatinina de meio foi para 1,2. Cabe a primeira informação nefrológica. Toda elevação de creatinina, procure uma causa aparente e ele já tem um diagnóstico de injúria renal aguda. Independente da causa, independente da etiologia, independente do mecanismo fisiopatológico, ele teve uma elevação de creatinina, ele tem o diagnóstico de injúria renal aguda. Todo diagnóstico de injúria renal aguda é potencialmente grave e tem que ser avaliado para rápida reversão e controle, ok? Gasometria com acidose metabólica moderada, diurese de 500 ml, caiu de 1000 para 500. E eosinofilúria ausente. Olha o que eu falei das negativas. Existe uma patologia em nefrologia chamada nefrite intersticial aguda. Pode estar relacionada a drogas, inclusive anti-inflamatórios. Leva a perda de função renal aguda, febre, rash cutâneo, perda de função renal com eosinofilia e eosinofilúria, eosinófilos na urina. Ele já me negando a presença de eosinófilos, ele fala, aluno, não é nefrite intersticial aguda. Nem pense nessa possibilidade. Olha como a negativa já te dá uma resposta.
Ah, ele vai pôr na alternativa? Eu não sei, mas ele já te deu essa resposta. Não é nefrite intersticial aguda, ok? Sobre o quadro descrito, é correto afirmar. Cuidado com o correto e o incorreto, o verdadeiro e o falso. Às vezes a gente confunde. Trata-se de injúria renal aguda por componente obstrutivo. Trata-se de injúria renal aguda por provável nefrite tóxica decorrente de uso de fármacos. Trata-se de injúria renal aguda por componente pré-renal, por hipovolemia com provável achado de fração de excreção de sódio elevada, osmolaridade urinária baixa e relação ureia-creatinina alta. Não sei. Trata-se de injúria renal aguda por componente pré-renal, por hipovolemia igual, né? Porém com provável achado de fração de excreção de sódio baixa, osmolaridade elevada e relação ureia-creatinina alta. E não se observa a presença de injúria renal aguda nesse paciente. Primeiro ponto, não se observa presença de injúria renal aguda, está excluída, porque esse paciente tem elevação de creatinina agudamente após um evento pontual, um trauma, hipovolemia, perda sanguínea, cirurgia, anti-inflamatório. Calma, vamos conversar sobre isso. Mas ele tem uma IRA. Essa alternativa, não se observa a presença de IRA, não é. A outra alternativa, trata-se de injúria renal aguda por nefrite tóxica ou nefrite intersticial aguda, também é outro nome da nefrite intersticial aguda, decorrente de fármacos. Também não é. Ele te dá um fator, um dado claro, não tem eosinofilúria. Ok? E também, já de cara, sem saber, sem lembrar do tema, sem abrir a caixinha da injúria renal aguda, eu posso falar que não é componente obstrutivo. Porque esse paciente, após um ato cirúrgico, geralmente esses pacientes são sondados. E se ele é sondado, se eu tenho uma obstrução, por exemplo, na sonda, um coágulo vesical, um coágulo na sonda, a diurese dele cai a 0. Componente obstrutivo de paciente sondado, diurese é 0. Se no exercício ele falar, olha, a diurese foi 2.000, nas próximas 6 horas foi 0. Opa, tenho que afastar componente obstrutivo. Fora isso, não. Não tem nada que me indique componente obstrutivo nesse exercício. Ficamos na injúria renal aguda por componente pré-renal. O paciente teve uma creatinina com aumento que dobrou, né, sua creatinina dobrou da creatinina de entrada, a ureia dobrou e a diurese caiu à metade. Pelo critério que nós utilizamos de injúria renal aguda, critérios clínicos, e quando eu falo de critério clínico eu digo critérios de diurese, e critério laboratorial, critério de creatinina sérica, nós já classificamos esse paciente. Para refinarmos a nossa ideia de injúria renal aguda, nós temos 3 estágios. Quando eu tenho uma creatinina sérica, o aumento da creatinina sérica de 1,5 a 1,9 vezes o basal, isto é, a creatinina dobra, ou uma diurese menor que 0,5 ml quilo-hora por 6 a 12 horas. Isso tudo após a estabilização hemodinâmica, volêmica, tudo certinho. Estágio 2 da injúria renal aguda. Aumento da creatinina de 2 a 2,9 vezes o basal ou redução da diurese para menos de 0,5 ml quilo-hora por mais de 12 horas. Estágio 3, ou estágio grave, onde o paciente provavelmente vai precisar de hemodiálise, terapia renal substitutiva. Aumento da creatinina, para mais de 3 vezes a creatinina basal do paciente, era 1 tá 3, era 1 tá 4. Ou aumento da creatinina sérica para mais de 4 mg por decilitro, quando ele não tinha essa creatinina prévia. Ou início de terapia renal substitutiva no contexto de injúria renal aguda, ele é um 3. O critério de diurese, do estágio 3 da injúria renal aguda,
menos de 0,3 ml/kg/hora por mais de 24 horas ou anúria por 12 horas. Critérios de diurese, ele não me deu muito, ele falou que caiu de 1.000 para 500. Eu não sei o peso do paciente, provavelmente ele vai se encaixar no estágio 2 ou 3. O que eu sei é que a creatinina dele dobrou, mais que dobrou, então ele está no estágio 2. Se eu fosse uma pergunta dissertativa, eu falaria injúria renal aguda estágio 2. Ponto. Está respondido. E quando eu falo de injúria renal aguda, eu tenho basicamente três mecanismos fisiopatológicos, cada qual com as suas patologias específicas, mas eu tenho basicamente três mecanismos. Um mecanismo dito pré-renal. Pré-renal significa fator hemodinâmico. Redução da pressão de perfusão glomerular. Pode ser perda sanguínea, pode ser hipovolemia, pode ser desidratação, pode ser fator de perda de plasma, perda de líquido para o terceiro espaço, como síndromes edemigênicas. Eu tenho redução da perfusão glomerular. Fatores, ao contrário, pós-renais, são fatores obstrutivos. Tudo que obstrui meu fluxo de saída da urina do meu sistema renal. Tumores, cálculos, hiperplasia prostática, cristais intratubulares, compressão extrínseca de vias urinárias, ureter, cálices, pós-renal. E tudo que está dentro do meu rim, tanto na sua região medular como cortical, glomérulo interstício, ou túbulos, está presente no contexto da injúria renal aguda, renal ou intrínseca. Sendo que o processo fisiopatológico mais característico desse tipo de acometimento, de ira renal ou ira intrínseca, é a necrose tubular aguda. Muito bem, ele te dá algumas opções. Poderia ser uma necrose tubular aguda? Poderia, sem sombra de dúvidas. Eu poderia estar chocado, poderia ter feito uma isquemia mais significativa tubular e evoluiu para uma ira com NTA. Porém, no exercício, as duas alternativas que sobraram me falam de fatores pré-renais, fatores hemodinâmicos. Qual a etiologia do paciente? Perda sanguínea, hipovolemia. Então esse paciente provavelmente está depletado de volume mesmo após receber transfusão sanguínea de 3 unidades de concentrado de hemácias. Por quê? Porque o ato cirúrgico leva a perdas hídricas insensíveis, o paciente está desidratado, o paciente talvez não tenha recebido o volume de cristalóide soro fisiológico, Ringer lactato da forma adequada, ele ainda está depletado volemicamente, mesmo estando com os seus níveis de hemoglobina e hematócrito melhores. Portanto, essa injúria renal aguda do nosso paciente em questão é uma ira pré-renal. O examinador te deu esse dado, ele te deu esse subsídio para você diagnosticar uma ira pré-renal. Diagnosticando ira pré-renal, você tem que saber uma outra coisa. Como que é o meu sedimento urinário? Como que é a minha bioquímica urinária no paciente pré-renal? Basicamente, essa tabela é clássica, cai sempre, todo concurso médico tem alguma coisa relacionada. Quando eu falo de bioquímica urinária no contexto da injúria renal aguda, e falando especificamente da ira pré-renal, eu tenho que lembrar de um detalhe. Na ira pré-renal, o meu paciente tem um sistema tubular competente. Se ele é competente e o meu organismo está, entre aspas, desidratado, está depletado volemicamente, qual é a função principal do sistema tubular? Concentração urinária.
absorção de substâncias, de eletrólitos, de proteínas, ou minerais, de diversas substâncias que são ultrafiltradas, cai no sistema tubular juntamente com a água e elas são, ao longo do meu sistema tubular, absorvidas, isto é, reabsorvidas. Se eu tenho um sistema tubular competente, se eu tenho um organismo depletado volemicamente, o que acontece com o meu sistema tubular? O meu rim manda um comando. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu estou desidratado. Reabsorva em nível tubular sódio e água, porque eu estou precisando desse líquido lá no plasma, lá no meu vaso. O que acontece com o meu sistema tubular? Hiperativo. Absorve, 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 concentra a urina. Como que é a urina do paciente desidratado? Alaranjada, forte, concentrada, de alta osmolaridade, de alta densidade. Como que é a urina do paciente com necrose tubular aguda, ou do paciente com uma ira pós-renal, que tem o seu sistema tubular comprometido? É o sistema tubular bobo, que não consegue aumentar a sua capacidade de reabsorção de água e eletrólitos. A urina do pré-renal, concentrada, alaranjada, cheiro forte. Urina do NTA e do pós-renal, urina clara, translúcida, transparente, densidade baixa. Então esse paciente com ira pré-renal tem o quê? Um sistema tubular competente. O que vai acontecer com ele? Osmolaridade urinária é alta, densidade urinária é alta, fração de excreção de sódio e sódio urinário são baixos. Por quê? Porque o meu sistema tubular é competente. O sistema renina-angiotensina-aldosterona ativo dá um sinal para o meu sistema tubular reabsorver sódio e água para restabelecer a volemia. Eu estou desidratado, eu não preciso produzir urina. O que acontece com o sódio urinário? Baixa, estou absorvendo sódio. Sódio urinário menor que 10 mEq por litro. Fração de excreção de sódio menor que 1%. Só que não é só sódio e água que reabsorve. É ureia, são minerais, são vitaminas, aminoácidos. Porque o meu sistema tubular está querendo absorver independente do quê? Portanto, no meu sistema tubular proximal, onde eu tenho mais mitocôndrias, mais energia, eu tenho extrema reabsorção de ureia. O que acontece com a fração de excreção de ureia? Cai. Menor que 35%. Diferente da NTA e diferente da pós-renal. Portanto, a minha relação ureia-creatinina sérica é mais que 40:1 na pré-renal. Por quê, Thiago? Porque estou absorvendo muito ureia. Qual é a alteração laboratorial de ureia e creatinina clássica do pré-renal? Creatinina de 2,5, ureia de 200. Qual é a alteração de creatinina e ureia da NTA? 4 de creatinina, 120 de ureia. Proporção menor. Então, você vai ter uma relação ureia-creatinina maior que 40:1, uma fração de excreção de ureia baixa. Porque o meu sistema tubular é extremamente ativado no contexto da ira pré-renal. E o sedimento urinário, na pré-renal você vai ter cilindros e alinos, que nada mais são do que proteínas de Tan-Horsfall, normalmente presentes no nosso sedimento, mas que no contexto da urina mais concentrada, o examinador, o patologista consegue avaliar no laboratório. Portanto, voltando ao exercício, no contexto do nosso paciente que sofreu uma hemorragia severa, após um trauma, uma rotura esplênica, com perda significativa de sangue, e estava depletado volemicamente, a alternativa correta é: trata-se de injúria renal aguda, por componente pré-renal, por hipovolemia, com provável achado de fração de excreção de sódio baixa, sistema tubular competente, aumentando a absorção de sódio e água. Osmolaridade urinária elevada, urina concentrada do paciente pré-renal. E relação ureia-creatinina alta. Já analisamos a exclusão do porquê, né, o porquê da exclusão das outras alternativas, ficamos com essa alternativa como a correta.